Jesus Cristo está vivo, por isso eu vos cumprimento com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Esta minha saudação, ela vai direcionada àquele que Deus estabeleceu como anjo sobre o rebanho desta igreja e falando como anjo que Deus estabeleceu sobre o rebanho, então a saudação é extensiva a todos os que se dispõem aí debaixo de suas asas de proteção doutrinária e asas de intercessão. Pastor Lima, Deus abençoe. Pastora Raquel, Deus te abençoe grandemente. Pastora Silvia, que também faz parte do projeto no qual nós estamos entrando em parceria. Sou o pastor Salmão Nobre, pastor presidente do Instituto Bíblico Teológico Manancial. Há muitos anos nós temos nos dedicado ao Ministério do Ensino, mas especialmente desde o ano 2009, desde novembro de 2009, nós trabalhamos com o IBT Manancial, que é o Instituto Bíblico Teológico Manancial. Uma das responsabilidades que Deus nos deu para avançar com o ensino da Palavra de Deus. E o nosso lema é a teologia com a simplicidade de Cristo. Nós temos por objetivo desmistificar essa ideia na mente de muitos que teologia é coisa de carnal, de que teologia é muito didática, de que teologia não é espiritual, ou de que teologia é um tatu de 2 rabos ou um bicho de 7 cabeças e que é uma coisa muito difícil. Não. Nosso objetivo é que no Instituto Bíblico Teológico Manancial você possa aprender a teologia com a simplicidade de Cristo. Se você está vendo este vídeo, é porque você já está fazendo parte desse projeto. Você foi convidado por alguém e você já fez a sua inscrição para estudar teologia conosco. E como não se começa construindo uma casa pelo teto e sim pelo seu alicerce, então você começa a estudar pelo curso básico de teologia. Bem, bem-vindos ao IBT Manancial. Na linguagem judaica nós diríamos Baruch Rabá B'Shem Adonai, ou seja, bem-vindo em o nome do Senhor. E esse Baruch Rabá do hebraico, ele é mais do que bem-vindo. Você é bem-vindo, mas você é recepcionado com carinho e entre nós você será abençoado. Então essa expressão de Baruch Rabá, ela tem a mesma consonância de brachá, que seria a bênção. Então você é bem-vindo e abençoado. Que o nosso curso seja realmente uma bênção para você, uma bênção para você. Você vai sempre ouvir durante esse curso algumas expressões em hebraico. Claro, eu nunca vou falar em hebraico e deixar você voado aí, ao vento, sem saber do que se trata. Tá? Sempre a gente traz uma tradução. E algumas palavras curtas a gente vai até ensinar como que você possa pronunciar e escrever. Alguém diz assim, mas o que tem isso a ver, pastor? O hebraico é a língua que foi escrita a grande maioria da Bíblia Sagrada, por que não dizer o Antigo Testamento, está escrito em hebraico. E eu falo bastante do hebraico não só pela questão de ser teólogo, mas por questões familiares. Pastor, o senhor é judeu? Sim, hoje eu diria que sou judeu. Não do judaísmo como religião, porque sou cristão, mas por laços consanguíneos, ou seja, familiares. Então não importa de que tribo sejam, se dizem hoje que são judeus, mas na verdade eu sou da benjaminita. A minha origem é sefardi benjaminita. Bem, o que isso tem de importância? O que tem de importância é que todos os nossos livros do curso teológico do IBT Manancial, que é escrito por mim, de uma forma sutil, mas eu me preocupei de que você pudesse conhecer a Bíblia Sagrada de uma forma, entendendo ela na visão do povo para qual a Bíblia foi escrita, tá? Ou seja, na visão judaica, analisando o idioma, analisando a cultura, costume, a tradição e também a geografia. Então, onde o acontecimento sucede, que língua aquele povo falava, quais as características geográficas, a cultura daquele povo. Então isso enriquece muito o conhecimento da Escritura Sagrada. Não se pode construir uma casa
começando pelo teto. Então, começando pelo alicerce, você vai começar pelo curso básico de teologia. A nossa primeira matéria nesse curso básico de teologia, é bom você tomar nota, você vai estudar 12 matérias. E as pessoas que são soberbas, quando vê alguém neófito é novo na fé, quando vê alguém novo na fé ou sem tanto conhecimento teológico, discutindo algo assim, então dois soberbos olham um para o outro e dizem: esse aí não sabe nem a isagoge, não sabe nem a isagoge. Porque nas faculdades de teologia, a matéria introdução bíblica é chamada de isagoge. Então, quando diz assim, esse aí não sabe nem isagoge, quer dizer, esse aí não fez nem a introdução bíblica. Você, aluno do IBT Manancial, vai dizer: opa, eu sei o que é isagoge, e eu fiz sim introdução bíblica, conheço a introdução bíblica. Então, a primeira matéria das 12 matérias é a matéria introdutória, a Bíblia Sagrada. Antes de entrar na Bíblia no seu contexto, primeiro você vai conhecer a história da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, em que época e em quanto tempo foi escrito, quais os seus autores, quais o seu idioma, entende? Os materiais usados. Então, é uma matéria muito proveitosa. E então, quando você entende que a Bíblia, na introdução bíblica, ela é a revelação expressa de Deus, aí sim. É a mesma coisa que, se você não entender isso, é querer discutir Bíblia com um ateu. Se ele não acredita nem em Deus, quanto mais na palavra de Deus. Ele vai dizer: isso não é palavra de Deus, porque primeiro, para mim, Deus não existe. Então, e palavra de quem? Isso é inventado pelo homem. Então não dá para discutir, tá? Não dá para discutir desta forma, usando a palavra de Deus como base para quem não acredita na palavra de Deus como base. Então, o objetivo da matéria, a introdução bíblica, é que você conheça a Bíblia Sagrada como palavra de Deus e entenda que ela é infalível, que ela é inerrante. Então, vamos trabalhar muito esse tema de traduções. Você vai até descobrir que, se há algum erro na Bíblia Sagrada, eu encontrei, pastor, são erros de copistas e de traduções, não erro da palavra de Deus, porque ela não somente viva e eficaz, ela é inerrante. E então, conhecendo a introdução bíblica, aí nós vamos entrar agora num panorama da Bíblia Sagrada, estudando ela de forma por conjuntos. Primeiro conjunto, nós vamos estudar os 5 livros de Moisés, que é a segunda matéria, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Essa expressão Pentateuco já vem do grego, na verdade seria Torá, a expressão do hebraico. Esse Torá são os 5 livros de Moisés, ou a lei de Moisés. Na verdade está Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Não sei se é de uma forma proposital, mas esses nomes, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, está escrito já no grego. Se você vai para o hebraico, é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Só que quando você pronuncia o nome desses 5 livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, ao pronunciar o nome desses 5 livros, você está dizendo assim: no princípio nos deu um nome, nos chamou para o deserto e nos deu sua palavra. Sim, dos 5 livros da Bíblia, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Então, no princípio, ele nos deu um nome, nos chamou para o deserto, nos deu a sua palavra. Isso é os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Levíticos, Números e Deuteronômio, mostra literalmente a história do povo de Israel. Então, quando você entende aí os 5 livros de Moisés, você vai entender que todo o Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento está ao redor do Calvário e da cruz de Cristo, todo o Antigo Testamento está ao redor do Sinai e da lei mosaica. Então vamos sair do Pentateuco. A terceira matéria se chama livros históricos. Então vai o desenvolvimento histórico da nação de Israel. Depois que termina as peregrinações do deserto, o estabelecimento na terra prometida em Canaã, então aí começa as histórias. No tempo de Josué, que lidera o povo, depois vem o tempo dos juízes, o tempo dos reis, tá? O tempo dos reis, Israel unido, depois Israel dividido, até que Israel é levado ao cativeiro. Então nós vamos estudar nos livros históricos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esdras, Neemias e Esther. Bem, aí se termina os livros históricos. A próxima matéria é os livros poéticos. A poesia dentro da Bíblia Sagrada. A poesia
no cenário de Israel. Então, nos livros históricos a gente estuda o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Então, vamos estudar a poesia e a música na Bíblia Sagrada e na história de Israel. E a gente continua avançando. Terminando os livros poéticos, então começa-se uma nova matéria. Você já passou pela introdução bíblica, pelo Pentateuco, pelos livros históricos, pelos livros poéticos, e vem a quinta matéria, que são os profetas maiores. Alguém pensa assim, profetas maiores? É porque o livro de Isaías tem 66 capítulos. Olha a quantidade de capítulos em Jeremias, em Ezequiel. Tá? Alguém diz assim, Lamentações faz parte dos profetas maiores. É só 5 capítulos, mas é porque Lamentação é de Jeremias e escreveu um livro grande. Será que é por causa do tamanho do livro? Porque nos livros históricos você vai estudar Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Estes são os 5 livros dos profetas maiores. E a próxima matéria, que é a sexta matéria, é profetas menores. E começa com Oséias. Só que se você observar, profetas menores, Oséias tem 14 capítulos. E se Oséias tem 14 capítulos, e é profeta menor, Daniel tem só 12 capítulos e é profeta maior. Então veja que o livro de Daniel é menor do que o livro de Oséias. Oséias sendo um livro maior do que Daniel, mas Oséias é profeta menor e Daniel é profeta maior. Por que será? No curso você vai aprender isso. Tá? Então já se sabe que não é profeta maior ou profeta menor, não é pelo tamanho, a estatura do profeta e nem pelo tamanho do volume escrito. Não é por isso. Mas aí vamos entrar nos profetas na sexta matéria, os profetas menores. E aí vem Oséias, Amós, o Joel, o Miqueias, o Jonas, o Naum, o Obadias, o Abacuque, o Sofonias, o Ageu, o Zacarias e o Malaquias. Aí se termina os profetas menores, se termina o Antigo Testamento. E agora, depois de um silêncio profético de 400 anos, vem a voz daquele que clama no deserto, rompendo o silêncio da profecia, João Batista no deserto da Judéia. Então começa a sétima matéria, os evangelhos. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você vai conhecer o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, como uma primícia da história da igreja. Então, estudaremos o livro de Atos. Depois, numa matéria separada, vamos estudar os escritos paulinos, as cartas e epístolas do apóstolo Paulo. Então você vai estudar aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Você vai estudar Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Terminando a matéria Epístolas Paulinas, há uma matéria dedicada exclusivamente sobre a Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Uma matéria exclusiva na Epístola aos Hebreus. Essa Epístola aos Hebreus, que tem grandes fundamentos da nossa fé cristã, e foi escrito literalmente fazendo a transição daqueles que saem do judaísmo para o cristianismo. Passando a matéria Epístola aos Hebreus, então nós temos uma matéria chamada Epístolas Gerais. Esse nome Gerais, porque a outra era Paulinas e essa agora tem vários escritores. Tá? Nas Epístolas Gerais temos Tiago, aí você vai encontrar Pedro, que é a 1ª e 2ª Epístola, você vai encontrar João, 1ª, 2ª, 3ª, João. Você vai encontrar também o livro de Judas. E terminando, para concluir o curso, a última matéria é o livro do Apocalipse. Quando você, tendo esse panorama da Bíblia Sagrada, conhecendo a história da Bíblia e também o seu panorama geral, Antigo e Novo Testamento, aí você estará embasado para entrar na parte doutrinária mais pesada da Bíblia no próximo curso. Seja bem-vindo.
Você é brasileiro, verdade? Brasileiro? Existe um ditado entre nós que eu sou brasileiro e brasileiro não desiste nunca. Seria tão bom se isso fosse verdade. Mas nunca vi um povo para procrastinar tanto, deixar as coisas para depois, como o brasileiro. Nunca vi um povo para desistir tanto como o brasileiro. Existem dois grupos, e não é só no Brasil, é da população mundial. 20% e 80%. 20% são diferenciados, são formadores de opinião, são pessoas concisas, pessoas que começam, executam, terminam. 20%. 80% é daqueles que desistem, daqueles que desanimam, daqueles que param no meio da caminhada, que vai pela cabeça dos outros e pela maioria. Eu não estou dizendo que 80% dessa turma vai desistir e só 20% vai concluir. Estou dizendo que a população mundial está dividida em dois grupos, de 20% e de 80%. E eu espero que você, e que a maioria ou que todos desta turma, no nome de Jesus, faça parte dos 20%, que são formadores de opinião. E que você não desista. E se você tiver uma desculpa, é por causa do trabalho, é por causa do tempo, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa do recurso. Goste ou não, o que eu vou lhe falar não foi eu que inventei. Foi ele que disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então comece, mas no nome do Senhor comece e termina. Porque não foi eu também que inventei, foi ele que disse que o justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, a alma, o sentimento de Deus não tem prazer naquele que retrocede. E você? Eu espero que você vá até o fim. Eu quero estar no dia da sua formatura. Junto com o pastor Lima, na GVivo, eu quero estar entregando o seu certificado de conclusão deste curso. Eu posso ouvir um amém? O seu coração pode dizer amém para que Deus o escute? Assim são feitos pactos. E é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Mas este curso vai ser um diferencial na sua vida. E a partir de agora, a sua vida jamais será a mesma. Deus te abençoe grandemente com bênçãos eternas. Ore por nós, estaremos orando por vocês, tá? E eu espero vê-los em breve, em o nome do Senhor.